O encontro do presidente argentino Javier Milei com Jair Bolsonaro, previsto para o próximo sábado, servirá também para discutir o futuro dos conservadores. Segundo assessores do ex-presidente que estão organizando esse evento, pautas como o avanço da direita pelo mundo, com destaque para as eleições no Parlamento Europeu, na França e também a corrida pela Casa Branca, devem nortear essa conversa. Além disso, os líderes liberais também devem falar sobre a falta de liberdade de expressão no Brasil. Milei e Bolsonaro vão participar dessa CEPAC, uma nova edição desse evento, que é o maior e mais influente encontro de conservadores no mundo. E apesar de sua vinda ao Brasil, o presidente argentino negou o encontro com autoridades do governo e não vai participar da reunião do Mercosul. Dávila, vamos começar contigo. Primeiro, vinda de Milei para participar desse encontro com os conservadores, o CEPAC, que é um evento bem conhecido, mas ele dará prioridade ao evento, não participará de nenhum encontro com as autoridades brasileiras, com o chefe do executivo, e também não vai participar do evento do Mercosul. Milei vem ao Brasil não como presidente da Argentina, mas como um líder libertário argentino participando deste congresso, desse ato. Então é muito importante, é separar uma coisa da outra, não é uma desfeita ao governo brasileiro, é apenas o Milei vindo aí como, vamos dizer assim, uma pessoa que compartilha, comunga desses valores da conferência. E segundo ponto, eu acho muito importante fazer um balanço dessa atuação da direita, da vitória da direita, porque existem, por enquanto, muitas direitas dentro da direita. Então, nós vamos ter eleição na Inglaterra nesse fim de semana e a direita, infelizmente, os conservadores vão provavelmente sofrer uma derrota histórica, né? Por outro lado, teve o triunfo aí do partido de direita nas eleições do Parlamento Europeu. Então, é preciso entender um pouco. Agora, eu acho que tem nessa conferência deveria ter um estudo de caso de uma pessoa que eu acho que é hoje uma líder importante na Europa e que mostra como é possível conciliar uma retórica conservadora com medidas práticas que fazem o país evoluir, que é o caso de Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália. Ela, sim, teve o apoio de uma direita mais conservadora para chegar ao poder, mas ao chegar ao poder foi de um pragmatismo brilhante em avançar com reformas importantes. Hoje a economia na Itália cresce, a Itália voltou a ser um país que é bom fazer negócio, porque justamente é um país hoje que começa a desburocratizar, desregulamentar, melhorar a qualidade da legislação para negócio na Itália, e tem uma posição muito firme na política externa, apoiando a OTAN, apoiando a Ucrânia e apoiando Israel. Então, assim, ali um exemplo de um estudo de caso de como é que se deve comportar as pessoas de uma viés mais conservadora da direita, ao chegar ao poder, o que fazer, como eleger prioridades sem perder a base. Aliás, Giorgia Meloni foi a grande vitoriosa nas eleições parlamentares, o que mostra que se tiver esse pragmatismo para colocar essas políticas e as reformas, aprová-las, essas reformas, para fazer a nação avançar, fazer a economia crescer, aí realmente é uma combinação muito positiva de voto e popularidade, porque no fundo o que traz popularidade? Fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego e criar um ambiente favorável para os negócios. Pois é, Mota, muitos temas e assuntos serão debatidos nesse encontro dos conservadores aqui no Brasil e, claro, o esperado encontro de Javier Milei e Jair Bolsonaro. É muito importante chamar a atenção para essa diferença aí que o Dávila apontou, né? Uma coisa é o povo brasileiro, outra coisa é a economia brasileira, outra coisa é o Estado brasileiro, que é composto pelos três poderes, e outra coisa é o governo brasileiro, que no momento está ocupado pelo PT. O Milei, na minha percepção, está ignorando o governo brasileiro. Ele não está ignorando o povo brasileiro, nem a economia brasileira e nem o Estado brasileiro. Ele escolheu não se encontrar com o governo brasileiro. Não vejo nada de errado nisso. E como o Dávila chamou a atenção, o Milei é uma figura interessante. Ele não é um simples político que ganhou uma eleição na Argentina.
Ele ganhou essa eleição com um conjunto de ideias diferentes da ideia da maioria dos políticos. É o que se chama de libertarianismo. Eu ouvi, Canhato, já contei essa história aqui. Sim. Eu estava na plateia, assisti a um debate na CEPAC, na Conferência Conservadora de Campinas, em 2022, se não me falha a memória, e era um painel onde estava o deputado Eduardo Bolsonaro, o Javier Milei, que então era apenas um político excêntrico, com um penteado diferente, e tinha um outro político de algum outro país latino-americano, que eu sempre esqueço e peço desculpas a ele, mas foi um debate interessantíssimo. Era um debate de ideias, uma conversa sobre conceitos, uma conversa que você nunca testemunha ela entre políticos brasileiros, ou quase nunca, raríssima. Um encontro de ideias. A CEPAC, aquele encontro do qual eu participei, que vai acontecer agora, de novo, em Balneário Camboriú, não é um encontro para combinar uma armação política, um esquema financeiro. Não é um encontro do tipo do Foro de São Paulo, né? Onde, olha, você me suporta ali, eu te apoio. Não é nada disso. É um encontro para celebrar ideias boas, como a ideia da liberdade. E é uma demonstração, Canhato. Muita gente não entende o que está acontecendo no mundo hoje e cai nessas manchetes que a maioria da mídia coloca, né? Como vitória da extrema-direita na Europa, na França. A verdade é que no mundo de hoje, os liberais e os conservadores, inclusive os brasileiros, estão fazendo o dever de casa. Se você procura alguém que entenda realmente de economia, que saiba como a economia realmente funciona, que saiba o que você tem que fazer para o país andar para frente, você não vai encontrar essa resposta na esquerda. Você vai encontrar essa resposta ou no liberal, ou no conservador, ou no libertário, como é Javier Milei. Eles são a melhor esperança aqui no Brasil para um futuro seguro, para um futuro próspero e para um futuro livre. Pois é, você, Cristiano Beraldo, expectativa para esse evento conservador que vai acontecer aqui no Brasil, claro, também para o encontro de Jair Bolsonaro e Javier Milei. E o Dávila trouxe a reflexão dele sobre esses movimentos na Europa, deu exemplo da Giorgia Meloni, mas, enfim, é preciso também refletir sobre o avanço da direita no mundo, né, Beraldo? E é na linha que nós falamos ontem, Canhato. A direita está tendo a oportunidade de ascender ao poder em vários países, tendo em vista a derrocada da esquerda. A esquerda talvez tenha passado do ponto com esse avanço da agenda progressista, que não entrega nada de bom para a sociedade. Né? Uma sociedade que vai incorporando essas questões, essas práticas e valores progressistas, ela regride, ela fica focada só no superficial, só naquilo que não tem uma relevância concreta, fica discutindo o sexo dos anjos. E aí o mundo real acontece, em geral você vê várias figuras de apoio desses governos de esquerda, ou os próprios membros do governo de esquerda enriquecendo, às custas dessa sociedade que fica ali anestesiada, e eles vão avançando no poder. Só que tudo tem limite na vida. E vários desses países, a população já não aguenta mais. Foi o que aconteceu com a Argentina. Vai acontecer de novo com o Brasil. O Brasil foi um pouco diferente, porque teve um governo de transição. Ali depois do impeachment da ex-presidente Dilma, houve o governo de Michel Temer, e mesmo assim prevaleceu a vitória de um candidato de direita, que dizia que ia combater a corrupção, que não ia se aliar ao Centrão, que ia combater o crime organizado. Enfim, ele fez um discurso na linha do que a população brasileira precisava ouvir, está ansiosa para ter. E aí, o que falta a essa direita para que ela se consolide na condução do mundo para um futuro que hoje torna-se cada vez mais incerto, tendo em vista a importância de revoluções que vão acontecendo, agora por último a inteligência artificial, que está mudando
a dinâmica das coisas em vários setores e tende a mudar a dinâmica até de convivência social, a direita precisa ter um projeto sólido. É um projeto único para o mundo inteiro? Não, não é. Cada país tem as suas particularidades. Javier Milei está tendo a oportunidade de implantar um plano concreto e a população da Argentina, que o apoia, vai perceber que este momento, que às vezes você tem soluços, você tem situações difíceis, você tem dificuldades, mas que ali na frente a população argentina vai estar vivendo num país muito mais sólido, mais firme, com mais perspectiva de futuro. E o Brasil precisa da mesma coisa, Caniato. A gente precisa de um projeto concreto, não adianta só o discurso, tem que ter projeto concreto, e isso vale para qualquer país. O Reino Unido agora, com essas eleições que deve entregar o poder na mão da esquerda, vai passar por um processo semelhante, com outros desafios, mas também terá que encontrar um projeto sólido para um Reino Unido sem União Europeia, buscando um caminho aí independente do resto da Europa. Pois é, Dávila, há pouco nós trouxemos a informação das falas de Javier Milei que não foram bem aceitas por integrantes do governo federal. Houve uma repercussão negativa, mas a orientação inicialmente seria que nem o presidente nem assessores responderiam àquela declaração. Temos uma atualização, viu, Dávila? Segundo integrantes do governo Milei, as críticas não teriam sido feitas ao presidente Lula, e sim um posicionamento do líder argentino para um jornalista sobre o autogolpe na Bolívia e os ataques que recebeu do chefe do executivo brasileiro. Você, Dávila, mensagem que tende a acabar ou pelo menos minimizar com esse mal-estar, parece uma típica ação apoiada pela diplomacia argentina, parece, né? Olha, tem uma famosa frase de um grande primeiro-ministro inglês, o Lord Salisbury, que ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava: na política não existe amigos permanentes nem inimigos permanentes, só existem interesses permanentes. E os interesses de Argentina e Brasil vão muito além do que esta esgrima de palavras entre o presidente Lula e Milei. Isso não significa nada. A Argentina é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, o terceiro maior, né? Nós temos Estados Unidos, China e Argentina. Então, assim, as relações comerciais do Brasil com a Argentina vão muito além de governos. Agora, o grande problema é que a diplomacia deixou de ser uma ferramenta de política de Estado para se tornar uma ferramenta de política de militância partidária, ideológica. E aí sim você desestrutura a grande virtude da diplomacia, que é justamente estar acima dos interesses político-partidários e zelando pelos interesses do país. E isso não vem ocorrendo na diplomacia deste governo petista. O governo petista é um governo que define as suas prioridades na política externa de acordo com o seu alinhamento ideológico, que não tem nada a ver com o alinhamento dos interesses reais do país. Então, está na hora dos países voltarem a recuperar um pouco dessa civilidade, da tolerância, do respeito, como bem disse o Beraldo aí, da etiqueta, porque isto é o que faz a diplomacia ser uma ferramenta de política de Estado. E é isso que nós precisamos hoje. O Brasil e a Argentina têm uma longa relação comercial, diplomática, e não é essa troca de farpas que vai fazer com que ela deteriore tão rapidamente como a turma das militâncias, das torcidas organizadas gostariam de ver.